Eu queria ministrar, na verdade eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, algo que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida nos últimos 2 anos e tem sido uma constante, tem sido algo cada vez mais forte dentro de mim, tem sido uma mensagem que tem me desafiado, tem me transformado, tem mudado a minha maneira de ver a vida, de pensar, tem mudado a minha maneira de me relacionar com as pessoas, tem mudado a minha maneira de me portar, tem mudado a minha forma de falar, tem mudado o meu estilo de vida literalmente. E eu quero falar com vocês algo sobre maturidade. E maturidade, talvez você pudesse dizer, poxa, mas deveria ser uma pessoa mais idade para poder falar de maturidade. Eu só tenho quase 40 anos, não tenho 40 ainda, né? Mas eu creio que maturidade ela está muito mais ligada, não é com a experiência, com o tempo de vida da pessoa. Claro que a experiência conta muito, né? A sabedoria que a pessoa adquire ao longo da sua existência, da sua vida. Mas quando falamos da vida cristã, da vida do Espírito, da vida de Deus, a maturidade ela não tem idade, ela não é medida de maneira cronológica. A maturidade ela não é medida com o passar dos anos, mas ela é medida pelo quanto você entende e o quanto você vive e pratica a palavra de Deus. O quanto de fato a palavra de Deus ela se torna, assim como Jesus era o verbo que se fez carne, ou seja, era a própria palavra viva manifesta aos homens. Da mesma maneira, quando você entende a palavra e ela se torna você e você se torna ela, você vive a palavra porque você também é a palavra, porque você é o corpo de Cristo, você é a manifestação do próprio Cristo na terra. Amém? Então eu creio que a maturidade em Deus, ela está mais ligada a isso, né? E então eu queria, com a graça de Deus, poder ministrar o seu coração. E se você gosta de anotar a mensagem, quiser anotar, eu coloquei o tema como filhos maduros, tá? Filhos maduros. Então toda a palavra de Deus, ela se resume em uma única coisa. Toda a palavra de Deus, ela, se a gente fosse coar a palavra de Deus, a gente fosse colocar num filtro, né? Que nem um filtro que a gente faz, um coador, lá no interior é coador, né? A gente coloca um coadorzão lá de café, vamos coar o café ali, aquele coador de pano grande, né? E se a gente fosse coar a palavra de Deus, eu creio que o que iria sair, a essência é a vida, ou seja, é Cristo vivendo em mim, é a vida de Deus em mim, é a manifestação do Filho de Deus em mim. Se você pegar tanto o Velho quanto o Novo Testamento, você vê no Velho Testamento a abordagem de Deus com relação ao povo de Deus. Você vê Deus em todo momento querendo ser Deus na vida do povo. Em todo momento Deus tem o controle de toda a situação. Deus querendo cuidar do povo, Deus querendo suprir, Deus querendo de fato ser Deus. Deus de fato querendo ser o centro da vida deles. Porém, a todo momento, o povo no Velho Testamento sai da vontade de Deus, o povo busca outros deuses, levanta altares para Baal, levanta altares para outros deuses, esquece de Deus, né? E vive tantas coisas. Mas você vê que o que acontece no Novo Testamento é a mesma coisa. Só que no Novo Testamento, Cristo vem e nos revela o reino de Deus e como se viver o reino de Deus. Então, eu creio que o resumo de toda a palavra de Deus é Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em mim, ou a vida no Espírito, né? Nós temos fé. Interessante que a nossa fé, nós temos tão pouca fé, e eu incluo nisso os pastores, os líderes, os vice-deus, qualquer coisa que você possa querer incluir de adjetivo aí. A nossa fé, nós temos fé apenas para alcançar a salvação, não é verdade? Né? Se perguntar, você crê que se você morrer agora você vai para o céu? Eu creio. Se perguntar para você, se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Vai com Jesus? Todo mundo vai, eu creio, vou ser arrebatado com Jesus. Agora nós temos uma fé apenas para a salvação, mas nós não temos uma fé para a revelação do Filho de Deus, para a manifestação do Filho de Deus, para viver aqui na terra como Cristo viveu. Nós não temos uma fé o suficiente para alcançar isso. Então por isso que eu creio que a Bíblia, ela resumindo em tudo, ela é isso.
E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se relaciona com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai entendendo o propósito de Deus, a vontade de Deus, e você vai entendendo cada vez que é muito mais simples as coisas. Deus é um Deus extremamente simples, a vida cristã é extremamente simples. Simplesmente morra para você e deixa que eu assuma o controle da sua vida. Ponto final. Amém? Então essa é a única coisa, só que Deus, Ele passa a maior parte do tempo, Ele gasta a maior parte do tempo conosco para tentar nos convencer de que nós precisamos deixar Ele assumir o total controle da nossa vida. Assim como você que já teve filhos pequenos ou você tem que ficar ali toda hora ensinando a mesma coisa, mas eu já falei para você não fazer isso, eu já falei para você não subir aí, eu já falei para você não fazer aquilo, né? Da mesma maneira a gente vê, durante a nossa caminhada com Cristo, Deus em todo momento tentando dizer para nós: ei, deixa eu ser Deus na sua vida. Ei, deixa eu de fato assumir o comando. Ei, deixa eu de fato ser o Senhor sobre toda a sua história, sobre toda a sua existência. Amém? Porém, nós damos muito trabalho para o nosso Pai. Sabe por quê? Porque nós não queremos abrir mão da nossa vida. Porque nós achamos que se nós abrirmos mão daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, ou daquilo que nós somos, o nosso estilo de vida medíocre, desculpa a palavra, mas é medíocre, nós vamos perder. Mas só que no reino de Deus, o perder é ganhar, o fraco é forte, o pouco é muito, não é verdade? No reino de Deus é o contrário. Só que a nossa mente, ela foi catequizada, a gente foi discipulado, vamos dizer assim, pela mídia, pelos meios de comunicação, pelo marketing das empresas, né? A mídia nos vende muito bem o padrão, o estilo de vida, o próximo carro que você deve ter, o próximo sapato que você deve comprar, a próxima roupa que você deve vestir. Então nós somos confinados e catequizados e moldados a um estilo de vida que não tem nada a ver com o estilo de vida do reino de Deus, não tem nada a ver com os céus. E eu sei que talvez isso pode até chocar algumas pessoas, a maneira com que eu estou falando, mas eu creio que a mensagem de Jesus, ela foi muito mais, talvez mais, se puder usar essa expressão, mais agressiva do que a minha. Ela foi muito mais forte, muito mais incisiva, porque ou nós entendemos isso, ou nós vamos passar a nossa vida inteira tentando viver, ou melhor, tentando sobreviver, e nós misturamos o nosso estilo de vida e tentamos adequar o reino de Deus ao nosso estilo de vida, e não cabe. O reino de Deus não cabe no nosso estilo de vida. E ou nós abrimos mão, ou nós de fato morremos para nós mesmos, ou nós de fato sepultamos, né? Enterramos o nosso eu com Cristo, para que na semelhança da sua ressurreição a gente também possa viver com Ele. Ou nós vamos passar a vida inteira tentando viver e manifestar o reino de Deus, e nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. O máximo que nós vamos conseguir é viver a vida que a religião nos fornece, ou nos propõe a viver. Porque a religião, ela tenta, e ela tem tentado durante talvez toda a existência da lei, toda a existência, não vou dizer não toda a existência da humanidade, mas quase, a religião tem tentado de maneira frustrante nos convencer e nos ensinar como viver um padrão do reino de Deus. Mas nós não conseguimos, porque nós tentamos nos apegar a muitas coisas. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma campanha de oração, agora vamos fazer uma campanha de jejum, agora vamos fazer uma campanha de 7 batidas na porta, agora vamos fazer a campanha da bênção, agora vamos fazer a campanha da libertação. A religião, ela tenta de alguma forma nos ensinar como viver livre talvez do mundo, com dogmas, né? Com algumas filosofias, que o máximo que ela consegue é arranhar a superfície do reino de Deus, o máximo. Então, queridos, eu quero, com a graça de Deus, só estou começando aqui, tá? Só estou tentando introduzir aqui você num pano de fundo, para que a gente junto possa se aprofundar nisso, se aprofundar e entender de fato o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito de Deus para a minha vida.
né? Por que Deus me escolheu, por que Deus me chamou, por que eu estou sentado nesse banco aqui, né? Por que ser igreja, por que estar aqui entre tantas pessoas, louvando a Deus todo final de semana, ouvindo uma palavra boa, por que de tudo isso? Tem um propósito, e o propósito vai muito além de suprir as suas necessidades interiores, de suprir as suas necessidades, as suas carências, que Deus também deseja fazer isso, Deus quer fazer isso. Deus, Ele se importa assim com você, Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Ele é Pai, Ele é amado, Ele é amoroso, Ele é querido, Ele é precioso, Ele é lindo. Ele quer sim cuidar de você nos mínimos detalhes, nos mimos da sua vida. Ele quer sim suprir tudo. Só que isso é uma coisa, isso é o pormenor. Tipo assim, filho, não se preocupa com isso, deixa isso aqui, vamos focar no meu reino, vamos focar na minha justiça, vamos focar naquilo que eu tenho de fato, macro para você, né? E nós vivemos, como eu falei, tentando sobreviver e pagar as contas do dia a dia. Na verdade, a gente tenta, e a correria, e Senhor, abra as portas, Senhor, faz um milagre aqui, faz um milagre ali, e Deus vai conosco, e vai nos ajudando, nos abençoando, Ele está conosco em todo o tempo. Só que existe algo além disso, existe uma vida além disso, talvez mais profunda do que isso. E vamos lá, vamos tentar aqui com a graça de Deus, entrar aí nessa, como diz a galera, nessa vibe aí. Você está comigo ou não? Amém? Quer entender como funciona aí? Vamos tentar junto entender isso aqui. Queridos, eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, em Gálatas 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, vírgula. Amém? Isso é um fato. Diga para mim, comigo, isso é um fato. Amém? Então, se é um fato, e a palavra de Deus está dizendo, eu tenho que crer. Eu sou um filho de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, vírgula. Deus está falando que eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Ok, essa é a minha posição, é onde eu estou. Eu sou filho. Antes eu não era nada, antes eu não era ninguém, antes eu estava perdido no meio dos meus pecados, perdido no mundo, longe de Deus, né? Eu estava afundado no lamaçal de pecados, totalmente cego, totalmente longe de Deus, mas hoje eu sou filho de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ponto. Pois os que em Cristo foram batizados, em Cristo, de Cristo se revestiram. Está escrito isso na sua Bíblia ou não? Sim, né? Ou seja, o batismo fala de morte. No entanto que quando nós vamos batizar alguém, nós batizamos essa pessoa por imersão. Não é verdade? Nós imergimos a pessoa como se ela estivesse morrendo. Nós fazemos um ato de morte de fato, para que quando ela possa voltar, ela volte uma nova criatura, uma nova pessoa. Então por isso que existe esse simbolismo, vamos dizer assim, de sepultarmos a pessoa no batismo. O batismo fala de morte. Diga comigo, batismo fala de morte. Ok, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que talvez não é essa mensagem que você queria ouvir hoje, entendeu? Tá? Talvez você estava esperando eu falar do Papai Noel, dos presentes que Deus tem para você. E na verdade eu vou falar de muitas coisas boas aqui. Eu quero motivar você a vir comigo, não desanima, entendeu? O que eu vou falar aqui é como mudar a sua vida da água para o vinho. É como revolucionar a sua história, a sua existência. Fechando parênteses, voltando aqui. Versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que foram mortos com Cristo, batizados em Cristo, estão revestidos em Cristo e todos são um em Cristo. Em Cristo, uma nova criatura, não existe escravo, livre, negro, amarelo, branco, pardo, não existe nada disso. Amém? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4, versículo 1. Está lá? 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, diga comigo, menor de idade.
em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? O fato de você ser filho te torna automaticamente herdeiro de toda a herança, todas as promessas que Deus fez a Abraão há muitos anos, há vários anos atrás, há milhares de anos atrás, né? O fato de eu e você estarmos em Cristo Jesus nos torna filhos, é a nossa posição, e isso é indiscutível, isso é inegável. O diabo pode tentar te oprimir, o diabo pode tentar te acusar de todas as maneiras, o diabo pode tentar colocar na sua frente e dizer: olha, você fez isso essa semana, olha, essa semana você se comportou assim, olha, essa semana você fez tal coisa que não deveria ter feito. Isso não vai impedir, ou isso não vai apagar o fato de quem você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, e o fato de sermos filhos nos torna automaticamente herdeiros. E herdeiros de Deus. Ok, eu queria que você, antes de eu continuar, eu queria que você fosse um pouquinho à frente comigo em Efésios 4:11. Efésios 4:11. Note que nós estamos, o que o apóstolo Paulo aqui, a igreja da Galácia, ele fala bastante, ele usa bastante a palavra filhos. E essa palavra filhos aqui, eu já vou falar com você um pouquinho mais dela. Ela, no original, ela significa ruios, ruios com H. E ruios fala de filhos maduros, filhos maduros. E nós já vamos falar mais sobre isso. Efésios 4:11, se você quiser acompanhar, diz assim: e ele designou, ele quem? Jesus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos, voltando aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos aonde há ruios, e cheguemos a filho maduro, e cheguemos à maturidade. Como é ser maduro, né? Atingindo a medida da plenitude de Cristo, atingindo a estatura do varão perfeito, a estatura da medida, da plenitude da pessoa de Cristo. Por que que o alvo, por que que o modelo é Cristo? Porque Cristo foi um filho maduro. Por que que o ministério de Cristo se iniciou aos 30 anos? Porque segundo as leis judaicas, apenas com 30 anos, um homem, ele era de fato considerado um filho maduro e capaz de administrar a herança recebida do seu pai. A partir dos 13 anos, havia uma passagem onde o menino deixava de ser menino e passava a ser homem, mas ele deixava de ser um filhinho e passava a ser um jovem, mas ainda não tinha maturidade para herdar e administrar a herança do seu pai. Apenas com 30 anos, por isso que Jesus foi batizado aos 30 anos, para cumprir toda a lei, porque a lei dizia isso.
Era conforme as leis judaicas. Então Jesus foi batizado também aos 30 anos por esse motivo, porque ele já era suficientemente capaz de administrar toda a herança do Pai. E que herança que é essa? A herança espiritual, o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus, os sonhos de Deus e tudo que Deus tinha para fazer através da vida de Jesus. Como eu disse, a expressão filhos de Deus no original é huios, filhos maduros. E Cristo ele só pode se manifestar através de huios. Jesus só pode se manifestar através de filhos maduros. Não há como o pai entregar uma herança para um filho que não é maduro. Não há como. Você confiaria em entregar para o seu filho de 10 anos a chave da sua casa e falar: filho, papai e mamãe estão indo viajar, nós estamos indo para a Disneylândia, vamos ficar lá 20 dias, cuida da casa, se vender dá o dízimo. Alguém faria isso? Ninguém faz isso, porque o filho não tem maturidade. Um adolescente de 18 anos recebe do pai um carro, porque ele passou na faculdade, no vestibular, recebe um carro. Isso aqui, agora sou eu falando aqui, né? Minha visão. Você acha que um garoto de 18 anos tem maturidade para ter um carro? A maioria não tem, poucos têm, mas a maioria não tem. Mas muitos pais dão ali: olha, administra isso daqui. Dá um mês, ou dá algum tempo, acontece alguma coisa, uma batida, ou não cuida direito, porque não está ainda preparado, não tem maturidade emocional, psicológica, enfim, para poder administrar aquilo. Mas continuando. E existem 3 palavras na Bíblia para classificar a palavra filho. Existem 3 palavras, biblicamente, que classificam a palavra filho. A primeira é teknion. E teknion fala do filho bebê, do bebezinho, do filhinho. Quando o apóstolo João, ele escreve ali a sua carta, ele usa esse termo: filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Então ele está falando aqui para os filhinhos, para os bebezinhos na fé. Ele está falando para aqueles que estão começando: olha, não pequem, filhinhos, não pequeis. E aqui fala de teknion. E o filhinho, o bebê, o filhinho novo na fé, né? Se você fazer uma analogia com uma criança de 4, 5 anos, vamos colocar aí, a criança ela tem algumas características, né? Então, se a gente pegar algumas características da criança pequena, do filhinho, de um filho bebê, ele sempre está buscando os seus interesses, não é verdade? A criança ela é extremamente egoísta, né? Ela é extremamente egoísta, porque ela sempre está buscando as suas coisas, ela sempre quer me dá, eu quero, agora, né? Sempre ela quer, na hora que ela quer, ela é extremamente egoísta, interesseira, vem e fala: papai, eu te amo, né? Mas ela já quer com a outra mão um presente. Ou quando você está com um presente, vem com um presente, está chegando de viagem, chega um presente escondido, o filho ele já vem, dá um abraço e já olha: o que você tem aí atrás, né? Eu geralmente quando vou viajar, o Azaf me pede sempre para trazer um presente para ele. Sempre ele pede, então eu sempre trago, nem que seja um Kinder Ovo para ele, mas alguma coisa sempre eu trago para ele. Mas ele já sabe, quando eu chego, ele vem, me dá um abraço e fala: cadê? A segunda coisa que ele pergunta: cadê? Ele quer saber o que eu trouxe para ele, né? Então, é natural da criança, não tem nada de errado, está tudo certo. Mas o filho imaturo, o filho bebê, o filho que não cresceu, que não se desenvolveu ainda, ele tem essa característica: muito egoísta, birrento, manhoso, faz manha, faz birra, né? O pastor não me cumprimentou hoje quando eu cheguei aqui, né? Acho que o pastor não está bem comigo hoje, né? Então é birrento, é manhoso, é imaturo emocionalmente, né? Imaturo na palavra ainda não foi experimentado no fogo, né? Mas é normal. Mas tem a fase de ser filhinho. Nós não podemos ser a vida inteira filhinho. Nós temos que passar para as outras fases. E infelizmente nós encontramos uma imensidão de cristãos, de crentes, que ainda estão na igreja há 10, 15 anos e ainda na fase
de bebê que precisa que alguém venha e dê a sopinha na boca, que precisa que dê a mamadeira na hora certa, de 3 em 3 horas, senão vai chorar, senão vai passar fome, porque não está experimentado na palavra, porque não tem vida com Deus, porque ele não tem de fato se colocado numa posição de alguém que deseja crescer, de alguém que deseja ser influenciado pela palavra de Deus. Vocês estão comigo? Está dando para entender? Estou correndo muito, se estiver correndo, fala freia aí que você está falando muito rápido. Amém? Outra palavra que caracteriza filho na Bíblia é teknon. A primeira é teknion, que é filhinhos, e a segunda é teknon. E teknon fala do filho jovem. Do filho jovem. Deixa eu até ir ali em João com você. 1 João 2,12. O apóstolo João, ele diz assim, que interessante, ó. Filhinhos, teknion, filhinhos bebês, imaturos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus, aleluia. Algo simples, né? Filhinho, você já está perdoado, para de se condenar, caminhe, Deus é contigo, avante, né? Daí ele passa para uma outra fase, ele fala: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E pais aqui eu já vou falar o que significa. E ele continua dizendo assim: jovens é teknon, é a próxima etapa que eu estou falando aqui. Filho jovem é teknon. Ele diz assim: jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E ele continua, né, vai decorrendo e falando mais sobre isso. Mas o filho jovem, ele é conhecido porque ele é desbravador. Chama qualquer filho jovem e fala: cara, vamos fazer tal coisa, 3 horas da manhã aqui na igreja, vamos orar, jejum 40 dias, vamos lá, né? O filho jovem, ele está assim, na flor, no pique da idade, né? Aceita tudo, vamos lá, né? Porém ele ainda é imaturo emocionalmente, ainda não cresceu o suficiente emocionalmente, ele ainda não foi provado no fogo, já passou por algumas lutas, mas ele não foi provado totalmente, ainda tem as suas birras, mas é forte, é corajoso. Geralmente quem é jovem é destemido, topa tudo, é uma qualidade boa dos jovens. E aqui está falando dos jovens na fé, não está falando somente do jovem cronologicamente, mas do jovem na fé. Então talvez você tenha seus 50 anos e se converteu agora, talvez há 5 anos você se converteu e você talvez seja um jovem, ou talvez você ainda seja um teknion, você seja um filho bebê ainda. Amém? Então vai vendo onde você se enquadra aí. E a outra palavra que caracteriza, que define filhos na Bíblia é ruios, que é o que eu falei no início. E ruios fala do filho maduro, e o filho maduro fala do pai. E é onde João fala: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E somente o pai tem a maturidade suficiente para poder administrar os bens do seu pai. Somente o pai tem maturidade suficiente para administrar a herança, a riqueza espiritual que ele recebeu em Cristo Jesus. Ele não vai brincar com os dons espirituais. Ele não vai pegar um dom espiritual e chegar e chacataraba, eis que vejo ao seu lado, servo, um anjo com uma espada de fogo, tocando, vai recebendo, vai... Não, ele não brinca com os dons espirituais. Ele é maduro, ele sabe a hora certa para liberar uma palavra, ele sabe a hora certa para colocar a palavra, ele sabe discernir se é a hora, talvez ele teve uma revelação, uma visão, mas ele sabe a hora certa de colocar aquela visão. Talvez vai passar 6 meses, 1 ano, para ele chegar e falar: olha, há 1 ano atrás eu tive uma visão com você, eu estava orando, Deus me mostrou tal coisa, mas eu entendi que não era para aquele tempo, era para agora. Isso é o filho maduro. E o filho maduro, ele sabe como administrar, como gerir as riquezas espirituais do seu pai. Ele não vai brincar com a autoridade que Deus deu para ele. Ele não vai pegar essa autoridade que Deus deu para ele e vai jogar isso fora. Assim como Esaú jogou fora todas o seu direito de primogenitura. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe valorizar muito bem o que o pai dele confiou nas mãos dele. Assim Jesus era. Jesus é o nosso maior modelo, irmãos, de um filho maduro. De um filho maduro. E Jesus passou por essas 3 etapas. Se a gente achar que Jesus não passou por essas 3 etapas, é mentira, porque ele passou. Ele foi um filho bebê.
Ele foi teknion, ele foi tecnon, até chegar a ser filho maduro, para receber o que o pai tinha para ele. Amém? Glória a Deus. E o pai, ou o filho maduro, ruios, ele é experimentado na palavra. Ele come a palavra, ele se alimenta da palavra, ele tem rotina. Queridos, e rotina não é coisa de soldado, entendeu? Né? Soldado tem que ter rotina, né? Rotina, tem que passar a roupa certinho, tem que lustrar a bota todo dia. Tem toda uma rotina um soldado. Não é verdade? A mãe tem toda uma rotina em casa, né? A mãe levanta, já sabe o que tem que fazer, e lavar roupa, e já vai ligando aqui, arrumando ali, o fogão está lá, e vai cuidando do filho. Tem toda uma rotina na casa. E da mesma maneira, um filho maduro, ele tem rotina. Ele tem as suas rotinas espirituais, e a rotina é uma bênção. E as disciplinas espirituais, ou as rotinas, nesse caso, ela nos faz muito bem. Então, você lê a palavra diariamente, você tem vida com a palavra, é experimentado na palavra, conhece a palavra, ok? Quando o inimigo vem contra você, você já alto lá, a palavra de Deus diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Alto lá, Satanás, saia daqui em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que eu estou crucificado com Cristo. Alto lá, Satanás, você não vai tocar nos meus filhos, porque a palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alto lá, ele usa a palavra, ele usa os recursos que Deus deu para ele, ele usa cada instrumento da sua armadura. Amém? Esse é o filho maduro, experimentado na palavra. E muitas vezes nós passamos uma semana, dias, meses, anos sem ler a Bíblia. Salmo 23 está aberto lá na tua casa, empoeirada até, né? Aquela poeira. Ou no Salmo 91. Querido, você vai ser para sempre um teknion, um filho bebê. E não é isso que o pai tem. Hoje ainda a gente estava almoçando, falando. Hoje a gente fala dos parentes, né? Os parentes que não estão ali, mas a gente estava falando bem. Mas só que um caso da minha família, de um filho, de um bebê, na verdade, com 1 ano e 8 meses, que ainda não anda. Mas ele não tem, aparentemente, nenhum problema, nenhuma síndrome, mas ele não consegue andar. Mas imagine a frustração de um pai e uma mãe, vendo os filhos com 8, 9, 1 ano de idade, dos amigos andar, e o dele com quase 2 anos não anda ainda. Tenta imaginar o coração do pai e da mãe em aflição, e ver que o filho não está avançando, não está evoluindo, e pode talvez, sei lá, se tornar um inválido por algum motivo. Você pode imaginar a frustração desse pai e dessa mãe? E da mesma maneira, queridos, o pai tem expectativa ao nosso respeito. E a mãe, que é a igreja, também tem expectativa ao seu respeito. Que você cresça, que você amadureça, que você avance, que você não pare no estágio de bebê. Queridos, é impossível falar de avivamento sendo bebês. É impossível a gente querer se auto-intitular. Não que seja essa a nossa motivação, a igreja do avivamento, ou a igreja avivamento, se não formos maduros. E eu creio que Deus, Ele tem trazido a este lugar pessoas que já são maduras, e outros que vão amadurecer nesse lugar. Amém? E eu quero já declarar e profetizar sobre essa casa, uma casa de filhos ruios, de filhos maduros. Eu profetizo sobre a tua vida que você não vai ficar aonde você está, no estágio que você está. Você vai avançar a outros níveis, a outros estágios em Deus. Você vai alcançar outras profundidades no reino de Deus. Você vai conhecer mistérios ocultos desde a eternidade ao seu respeito. Eu profetizo sobre a tua vida mistérios que estão ocultos desde a eternidade ao seu respeito, vai ser revelado nesses dias. Essa é uma casa de filhos maduros, aonde as pessoas vão chegar e ver que ninguém brinca com a fé de ninguém. Aonde as pessoas vão chegar e vão ficar impressionadas, não é com a organização, não é com as luzes, não é com o louvor bonito que de fato nós temos aqui, né? Não vai ficar impressionado com a cor dos olhos do irmão ou da irmã, vai ficar impressionado é com o zelo na casa de Deus, é com o zelo com os dons espirituais, é com o zelo que se manipula, vamos dizer assim, a palavra de Deus, que se trabalha com a palavra de Deus. Queridos, essa aqui, eu profetizo e declaro que essa casa, chamada Igreja Avivamento, será uma casa onde os profetas não vão mentir.
Os profetas serão levantados nesse lugar para apontar a direção. Os profetas vão estar totalmente sintonizados com o reino celestial. Os profetas vão dizer o que está aqui em cima e vão dizer: vamos fazer assim porque nós vamos materializar. Queridos, eu declaro profetas maduros neste lugar. Eu declaro pastores maduros para apacentar o rebanho. Pastores que não vão lamber as feridas do povo, mas pastores que irão curar a ferida do povo. Pastores que vão deitar o vinagre e o azeite sobre as feridas do seu povo e sarar. Ei! Oh! Eu declaro nessa noite, mestres, apóstolos. Eu declaro que os apóstolos serão levantados nessa casa. E os apóstolos serão a base, os apóstolos serão os menores nesta casa. Os apóstolos não serão os maiores, mas serão os menores, serão a base para todos os outros ministérios. Eu profetizo uma unção de humildade sobre o ministério apostólico nessa casa. Apóstolos nessa casa com coração de servo para servir a igreja do Senhor, e não para usurpar da igreja do Senhor. Eu profetizo mestres nesse lugar. Cadê os mestres? Precisamos de mestres nessa casa. E eu quero declarar que os mestres vão começar a se levantar neste lugar. Eu sei que existem mestres aqui. Tem mestres sentados aqui. E você tem se ocultado, você tem se escondido. Eu sei que você está se escondendo. Mas o Senhor manda te dizer: é tempo de você se levantar. É tempo de você se mostrar. É tempo de você sair de trás da bagagem. Assim como Saul estava escondido atrás das bagagens, é tempo de você sair de trás e se mostrar, porque o Senhor quer te usar, o Senhor quer te levantar debaixo da unção do Espírito Santo. É um novo tempo sobre a tua vida, sobre o teu ministério, irmão. É um novo tempo. E eu também profetizo evangelistas apaixonados pela colheita. Evangelistas que o coração pulsa por almas. Evangelistas que conseguem levar toda a igreja a se apaixonar pela evangelização. Eu profetizo um ministério evangelístico forte nessa casa, aonde os evangelistas vão conseguir disseminar o desejo de evangelizar a todos os ministérios. Todos os ministérios irão evangelizar unicamente. Não vai ser apenas o ministério evangelístico, mas ele vai ser usado por Deus nessa casa para nos levar a uma paixão por vidas, a uma paixão por almas. Amém? Aleluia. Ei, filhos maduros, filhos ruios. Queridos, não adianta se apegar a vãs filosofias, não adianta se apegar a pensamentos positivos, não adianta se apegar a práticas religiosas para tentar alcançar uma maturidade. A única maneira é você entender pelo Espírito. Só que para isso você precisa primeiro entender quem você é em Jesus Cristo. Você precisa entender que você é filho de Deus, que você foi perdoado, que você é amado, que você é rei e sacerdote, que os seus pecados foram perdoados. Mas para isso você precisa disso todos os dias. Uma dose diária, pelo menos, desse livro todos os dias. Sem isso daqui, irmão, você vai ficar à margem do que Deus quer fazer nesse lugar. Sem essa palavra, você vai simplesmente ficar na beira do rio, molhando o pezinho, com medo de entrar. Mas existem coisas muito maiores. Existem profundezas, existem coisas profundas que Deus quer revelar ao meu espírito e ao seu espírito nessa casa. Amém? Queridos, eu creio e tenho crido no meu espírito que essa casa, não importa quantos tenhamos aqui, Gideão precisou apenas de 300 homens para destruir um exército infinitamente maior do que o dele. Mas o mais importante é nós entendermos o propósito dessa casa, que é avivamento. E eu creio que nós já estamos conseguindo gerar as primeiras fagulhas de avivamento nesse lugar. Nós temos feito várias coisas que o Espírito tem nos mandado fazer, e eu creio que pelo Espírito nós já temos acionado muitas coisas no mundo espiritual, mas muitas coisas ainda estão por vir.
E Deus deseja liberar muitas coisas sobre nós, mas Ele só vai poder liberar isso se formos maduros para receber essa herança. Senão, como diz a galera, nós vamos ficar se alugando, né? Vamos ficar se alugando num tal de avivamento que nunca vai chegar. Não que nós sejamos detentores do avivamento. Nós não somos detentores de avivamento. Amém? Porém, Deus nos deu essa identidade para manifestar isso ao mundo. Aleluia. Continuando aqui, queridos, existe uma vida que Jesus Cristo nos deu quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu uma vida nova. Ele nos deu uma vida chamada vida Zoe. Fala comigo, vida Zoe, ou Zoe. E a vida Zoe, nós temos a vida bios, né? Que é a vida biológica, vamos dizer assim, né? É a vida bios, ok? Nós temos a vida, fugiu agora. Tem a vida bios, tem a vida psique, que é a nossa alma, a nossa mente, vontade, emoções, é a vida psique. Nós temos a vida, eu não sei exatamente como pronunciar, mas talvez seja anástrofe ou anastrofe, uma dessas duas coisas. Tá? A vida anástrofe ou anastrofe, essa é a vida que está relacionada ao nosso estilo de vida, é o nosso mundinho, é as nossas coisas, é a nossa rotina diária, é a vida anástrofe. E daí nós temos a vida de Deus, que é a vida Zoe. E a vida Zoe, ela está relacionada como um princípio. A vida Zoe é a vida em um sentido absoluto, é a própria vida de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a... E quando Jesus fala a vida, Ele fala: eu sou a vida Zoe. Eu sou o Zoe para vocês. Eu não sou o bios, eu não sou o psique, eu não sou a vida anástrofe, eu sou a vida Zoe para vocês. Queridos, e essa vida ela compreende a divindade e a eternidade dentro do próprio homem. Quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, quando o Espírito Santo veio habitar dentro de você, o que veio habitar dentro de você é a vida Zoe, é a vida de Deus. Só que a vida Zoe, ela está aqui, ela é um fato dentro de você. Só que dentro de você tem outras vidas, como eu falei, tem o psique e tem a anástrofe. E a Bíblia fala que existe uma guerra entre a alma e o espírito, ou a carne e o espírito, para que você não faça aquilo que você tem que fazer. Sabe quando você tem vontade, ou vem uma vozinha lá no fundo e fala: vai orar, e você fica assim enrolando. Daí você cata e liga a televisão, e passa o canal, e 2, e 3, e 4, e está lá: vai orar, vai ler a Bíblia. E você relaxa, e daí vira para o outro lado, e dá uma coçada na barriga, e tal, né? E é a vida, essa é a carne, a sua carne, é o seu eu, que está lutando com a vida de Deus dentro de você, para que você não faça o que você tem que fazer, você fica infrutífero. Então a única forma de você matar o seu eu, de você sepultar essa vida adâmica dentro de você, ou a natureza adâmica dentro de você, a única maneira é você entendendo que existe uma outra vida dentro de você, que é a vida do próprio Deus, que deseja se manifestar em você e através de você. A única maneira é você entendendo isso e deixando que essa vida te molde, te transforme e transforme a sua maneira de pensar. Amém? Claro que você vai usar o jejum para isso. O jejum é muito bom para você enfraquecer a sua carne, o seu eu, mas ele por si só não é suficiente. Se você não jejuar com o propósito de fato matar o seu eu. Queridos, e a vida Zoe é o que o pai tem para os filhos maduros. A vida Zoe é quando um filho ruios entende quem ele é, e ele passa então a deixar de viver para si mesmo, e ele passa a viver a vida de Deus, a manifestar a vida de Deus ao mundo. Eu queria que você abrisse comigo, se você pudesse abrir a sua palavra aí, em 1 João 5,26. Primeira carta de João, Epístola de João 5,26.
Está dando para entender aí? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, 1 João 5,26. Porque o Pai tem a vida em si mesmo. Está escrito isso aí? O Pai tem a vida. Opa, deixa eu ver se eu peguei certo. Acho que eu não peguei certo, né? Não é 5,26. Ou é? Não é primeira, né? É João, perdão. Eu coloquei 1 João aqui. Obrigado pela ajuda. Então, primeiro é João, Evangelho de João 5,26, diz assim: pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, essa vida é a vida Zoe. Assim como o Pai tem a vida Zoe em si mesmo, Ele concedeu ao Filho, Jesus, ao Filho, ter a vida Zoe em si mesmo. Ou seja, Jesus, se nós estamos em Jesus, eu e você temos o que então? A vida Zoe. Nós temos a vida do Espírito, a vida Zoe. Eu queria que você abrisse comigo também João, Evangelho de João, volta um pouquinho, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, João 1, 2, Evangelho de João 1, 2, diz assim, ou melhor, João 1, vamos pegar aqui, no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a Zoe, a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Queridos, essa vida Zoe é o que Deus tem para mim e para você todos os dias. Só que nós temos uma natureza, que é a natureza adâmica, que nós herdamos lá de Adão. Que essa natureza adâmica, infelizmente, ela está presente no nosso ser mais do que a gente imagina. Ela é muito forte em nós, a vida adâmica. Porque quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles resolveram desobedecer a Deus, automaticamente toda a humanidade passou a receber a mesma carga, ou a mesma natureza de Adão. Nós temos a mesma natureza de Adão. E na verdade assim, Jesus Cristo veio para fazer morrer a natureza de Adão. A cruz, ela foi um julgamento, ou um juízo para essa natureza. Jesus, ele julgou lá na cruz a natureza adâmica, falou, vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês não estão mais debaixo dessa natureza. Essa natureza não domina mais vocês. Agora quem domina vocês é o Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Queridos, a única maneira de nós vivermos segundo a vontade de Deus e alcançarmos o que Deus tem para nós, é entendermos e vivermos a vida Zoe todos os dias. Renato, como é que eu vivo a vida Zoe? É você se despindo de você mesmo, é você renunciando a você mesmo, é vivendo uma vida de renúncia. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus estava carregando a sua cruz em direção ali ao Gólgota, a Bíblia fala de um homem, eu não me recordo agora o nome dele, se puderem me ajudar, que ele foi, pediram para que ele ajudasse Jesus a carregar a cruz. Você lembra o nome dele? Simão de Cirene, né? Isso, né? Então pediram para que ele ajudasse Jesus a carregar a cruz, ele até ajudou. Mas foi forçosamente, foi forçadamente. E Deus não quer que você seja forçado a segui-lo. Deus não quer que eu e você sejamos forçados a carregar a cruz diariamente. É livre, é espontâneo. É se você quiser. É se eu quiser. A questão é que nós achamos que nós vamos perder muita coisa carregando a nossa cruz diariamente. Nós vamos perder muita coisa tendo que renunciar algumas coisas que o mundo tem para nos oferecer, porque o mundo, na verdade, ele quer nos oferecer muita coisa boa, na verdade, tem muita coisa legal no mundo, e gente, na verdade nós somos tudo meio doido mesmo,
Porque seguir a Jesus Cristo, seguir a Cristo, você tem que ter coragem. Você tem que ter uma boa dose de coragem. Porque seguir a Cristo, no fundo negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. E existem níveis de renúncia. Talvez você já conseguiu renunciar a algumas coisas. Poxa, eu já consigo chegar no culto no horário. Eu não conseguia, eu tinha que assistir o primeiro tempo do jogo ainda. Eu chegava no culto sempre depois do louvor. Já estou chegando no culto no horário. Pô, já está renunciando o jogo de futebol, alguma coisa. Pô, já consigo renunciar aquela costela de chão, entendeu? Para poder jejuar. Pô, já renunciou muita coisa, entendeu? Né? Pô, eu já consigo renunciar a tal coisa para poder acordar pela madrugada para orar. Consigo renunciar ao sono. Eu consigo renunciar a mim mesmo. Poxa, lá no meu trabalho, as pessoas falam às vezes de mim e tal, mas eu fico calado. Eu estou renunciando a mim mesmo. Em casa, meu marido chega, joga o sapato para um lado, o sapato para o outro, tira a camisa, joga no outro canto, senta na frente da televisão, liga a TV, e eu tenho que ir lá e pegar. Você está renunciando, irmã. Fica tranquilo, isso é renunciar a si mesmo. Agora você fala, vai pegar isso aqui, agora pega aquilo lá. Entendeu? Já vem gritar, você não está renunciando a si mesmo. Viver uma vida de renúncia. Claro que não estou falando que você tem que se anular. Não é isso. Mas é quase isso. Entendeu? É bem pertinho. É quase ali, entendeu? Né? É você deixar de querer ter razão em tudo. Que a sua palavra tem que ser a última, ok? Que você sabe tudo, que você tem a última revelação do momento, ok? Que você tem mais autoridade do que o João, do que a Maria, porque você tem mais tempo de crente, porque você isso, porque você aquilo, que você já tem tantos cursos, que era para você, que era para ter sido promovido no trabalho, o outro acabou de chegar, já foi promovido na tua frente. Queridos, negue-se a si mesmo. Se submeta debaixo da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus. E Deus, ao seu tempo, vai exaltar você. Negue-se a si mesmo. E nós temos ministrado muito essa palavra para os adolescentes. E se para nós que já somos mais maduros, né, na vida, já passamos por algumas coisas, né, Eli? Já passamos por algumas coisas na vida, né? Vocês mais experiência, alguns mais, outros menos, mas já passamos algumas coisas. Imagine falar isso por um junior de 10 anos. Negue-se a si mesmo, né? Entendeu? Né? Negue, vai, tem que jejuar também, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Nós pegamos pesado com eles também. Por quê? Porque se nós não imprimirmos isso, incutirmos isso na vida dos nossos filhos, o Asaf jejua, nosso filho jejua, porque ele tem que entender desde já que tem que ser pago um preço. Tem que ser pago um preço. Se nós queremos mais de Deus, se nós queremos o avivamento, se nós queremos viver a vida ruios, de filho maduro, se nós queremos a herança do nosso Pai, nós precisamos avançar, nós precisamos renunciar a nós mesmos, precisamos negar a nós mesmos. Agora eu quero dizer algo para você. Existe algo poderoso, existe algo que está atrás das cortinas da renúncia, que somente você experimentando para descobrir. Somente você adentrando ali, não tem como eu ou qualquer pessoa dizer para você, olha, cara, tive a revelação assim, não, você tem que viver a sua experiência com Deus. E Deus, querido, deseja revelar isso a você e a mim, amém? Eu queria concluir dizendo para você, o que Jesus falou para aquela mulher ali no poço de Jacó, para aquela samaritana. Jesus falou para ela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Preste atenção, João 4, 21 diz assim, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Cristo, mulher na Bíblia é a figura da igreja. Creia em mim, mulher. Igreja, creia em mim. Igreja Avivamento, creia em mim. Creia em mim. Está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora
e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, vida zoe, a vida no espírito e em verdade. Queridos, a vida é uma pessoa, a verdade também é uma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E o que Deus deseja é que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Renato, como eu faço para ser um verdadeiro adorador? Como eu faço para adorar a Deus? É só no Espírito. É em Espírito e em verdade. É você deixando Cristo viver a vida dele em você, e não você viver a sua vida do jeito que você deseja. Quem vive a vida como quer é uma criança, é um jovem. Mas um filho maduro, ele não vive mais como ele quer, porque ele tem as suas responsabilidades, ele tem as suas obrigações, ele tem a sua família para cuidar, ele tem as suas responsabilidades espirituais. Amém? E a única maneira, queridos, de agradarmos ao Pai, de adorarmos ao Pai, é vivermos uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. Querido, e falar de vida no Espírito é impossível falar em tão pouco tempo. Isso aqui é só uma introdução. É só uma introdução. E se Deus quiser, um outro momento eu trago talvez mais coisas sobre essa vida no Espírito para você, para que a gente possa juntos crescer nisso, construir isso, aprender a viver essa vida diariamente. Amém? Nós temos as nossas lutas. O inimigo tenta de todas as maneiras desviar a nossa atenção. O inimigo tenta de todas as maneiras roubar a nossa atenção, para que nós de alguma maneira deixemos a vida zoe de lado e a gente assuma o controle. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: ei, deixa eu assumir o controle da sua vida. Ei, deixa eu de fato ser Senhor da sua história. Ei, entrega para mim essa situação, entrega para mim esses problemas, deixa eu cuidar disso e viva a minha vida. Se eu pudesse mostrar para você uma gravação, eu não vou fazer isso, mas eu tenho uma gravação de um cliente meu. Ele mandou essa gravação hoje de madrugada para mim. Queridos, Deus mudou a vida desse casal, dele e da esposa, que havia 9 anos esse casal estava sofrendo, sendo roubado pelo diabo, o diabo pisando forte neles. Perderam tudo que você possa imaginar. Empresários novos, eles têm 32, 33 anos, super novos, há 9 anos estão casados, e só uma vida de problemas e de percas e de situações difíceis, talvez como a sua também. E um dia Deus me levou ali, na verdade eu estava lá por volta de maio, e eu vi aquela situação e eu não tinha muita intimidade com eles. Eu chamei eles num canto e falei: olha, assim, e Deus deseja mudar a vida de vocês, e ministrei ali o evangelho para eles. Eles ficaram meio assim e tal, e fui embora, e a gente não se falou mais, porque eu também nem tinha mais nem como vender para eles, o CNPJ sujo, dificuldade financeira enorme. E questão de uns 3 meses atrás, a esposa dele me ligou, falou: Renato, estou te ligando porque eu me lembro de um dia que você esteve aqui na loja, você falou comigo e com minha esposa sobre isso, e eu queria que você viesse aqui porque a gente gostaria de ouvir mais. Eu queria saber o que é que está acontecendo com a gente, que a gente não consegue prosperar, que a nossa vida não vai. Queridos, eu fui lá e eu fui tomado com uma autoridade naquele lugar, e Deus começou a me mostrar trabalhos feitos para eles em cachoeiras, o nome deles ali na boca de sapo. Querido, eu fui no mundo espiritual, eu fui desligando tudo isso, eu fui anulando, eu fui fazendo um limpa na casa do diabo, eu fui derrubando a casa do capeta ali. Irmãos, aquele casal aceitou Jesus ali. Em 2 semanas, eles compraram uma outra empresa sem ter dinheiro. A irmã dele tem uma empresa muito próspera no interior de São Paulo. Ela estava indo embora para os Estados Unidos, ela queria vender a empresa, e ela vendeu a empresa para ele sem ele ter dinheiro para pagar. E a empresa está fluindo, crescendo. E daí nisso, eu só sei que em 2 semanas, aquele casal testemunho, que nem Deus faz mesmo com os filhos novos, né? Deus mudou a vida desse casal em 2 semanas. Porque eu deixei Cristo viver a vida dele. Eu me deixei manifestar a vida de Cristo. Não fui eu que vivi, não era o Renato, era Cristo em mim.
Amém? Então quando você se vê diante de alguma situação de injustiça, alguma situação que você fala, Deus, não é possível isso, querido, entra lá. Querido, você tem autoridade. Querido, manifesta a vida de Deus que está dentro de você. Isso é manifestar a vida Zoe que está em você. Desfaz as obras do diabo na vida das pessoas e estabeleça na vida delas o reino de Deus. Isso é viver o reino de Deus. Isso é viver com autoridade. Amém? E queridos, eu poderia dar outros exemplos, e eu sei que você também deve ter testemunhos. Mas se você ainda não tem colecionado alguns testemunhos assim, eu desafio você nesse próximo ano a não entrar esse próximo ano da mesma maneira. Eu desafio você a tirar os óculos. Quem tem um óculos para me arrumar aí? Me arruma um óculos aí. Me arruma o seu óculos aqui. Esses óculos aqui falam dos nossos paradigmas. Jesus Cristo. Que isso, irmão? Santo de Israel. Jeová. Eu comecei a ver a glória aqui aberta, o céu aberto aqui. Jesus amado, hein? Tem uma unção nesse óculos aqui, ó. Eu já venho acompanhado com a revelação do Apocalipse aqui. Meu Deus do céu, hein? Jesus. Mas vamos deixar ele de lado aqui, o óculos. Ai, desculpa a minha brincadeira. Queridos, nós temos alguns paradigmas. E esse óculos aqui, essas lentes aqui, são os nossos paradigmas. A maneira com que a gente enxerga a vida, que a gente enxerga o mundo. E às vezes você está enxergando o mundo de uma maneira muito míope. Você está enxergando o mundo de uma maneira muito pequena. Você está cuidando do teu quintal, das suas coisinhas, da sua vidinha, dos seus problemas, que eu sei que talvez são grandes, mas para Deus nada é. Mas eu quero desafiar você nessa noite a tirar essas lentes. Eu quero desafiar você nessa noite a colocar as lentes do Espírito e começar a viver uma nova realidade. Vai continuar tendo luta? Vai. Vai continuar tendo problema? Com certeza. Vai continuar tendo tribulação? Claro que vai. Mas eu quero desafiar você a viver tudo isso e deixando Cristo viver através de você. Eu quero desafiar você a colocar novas lentes esse ano e falar: Espírito Santo, esse problema aqui eu não sei como resolver. Essa situação aqui, Espírito Santo, eu não sei o que fazer com ela. Me ajuda. Coloca a tua mão aqui. Senhor, mas eu não quero perder a sua glória, eu não quero perder a sua presença. Senhor, que a sua presença vá comigo hoje no meu trabalho. Senhor, que eu possa manifestar a sua vida onde eu estou. Queridos, deixa o Espírito Santo fluir.